Seja bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com várias sugestões de temas, atividades, outras coisas. Fique à vontade aí para dar uma pesquisada no canal, tentar localizar algum vídeo que também te interesse. Hoje a gente vai tratar do tema Mundo dos Espíritos e especificamente sobre espírito, existência e sobrevivência. A gente está seguindo aqui, né, um tema que é presente no Livro dos Espíritos. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. E na reflexão de hoje, a gente traz um trecho, né, do Livro dos Espíritos. São outras questões relacionadas, a gente trouxe aqui somente essas. Quem tiver interesse ou necessidade, né, continue a pesquisa lá. A questão 23, né, é questionado o que é o espírito. E os bons espíritos respondem, né, o princípio inteligente do universo. Em seguida, qual a natureza íntima do espírito? E a resposta: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. E a próxima pergunta, né? É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Continuando, né? Essa aula é sugerida para crianças de 4 a 13 anos, e a duração estimada é cerca de 50 minutos. No cronograma da aula, o nosso primeiro momento, mais ou menos 5 minutos, a gente faz uma oração com todas as crianças, para agradecer o momento e para pedir ajuda aos bons espíritos superiores, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, porque é o momento, né, da gente treinar a oração com as crianças. E muitas ficam envergonhadas, né, de falar em público. Então também é um momento para a gente conversar sobre isso, treinar a desinibição. E o segundo momento é uma etapa, né, onde a gente lê com as crianças as diretrizes que devem ser seguidas na aula de evangelização. Essas diretrizes, né, devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme essa figura ao lado. E o que, que tem nela, né? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo, não chorar sem motivo. E agora a gente entra na aula, né, o terceiro momento, onde o evangelizador pede para as crianças darem exemplos de. Então, a primeira coisa que o evangelizador vai pedir é coisas que podem pegar, ver e sentir. É o mais fácil, né? O que a gente mais tem. Exemplo, qualquer tipo de matéria, cadeira, mesa, roupa, borracha, lápis. Depois que as crianças derem os exemplos, né, o evangelizador faz a seguinte pergunta, né? Coisas que podemos ver, algumas até sentir, mas não podemos pegar. Então, a gente tem exemplo, né? Fumaça, a luz, as nuvens, o fogo, são coisas que a gente pode ver, sentir, né? Por exemplo, fogo, né? Mas a gente não consegue pegar o fogo. E depois das crianças responderem, né? A gente vai para a terceira, né? Coisas que podemos ouvir, mas não podemos pegar e ver. Exemplo, né? Música, barulhos, às vezes o próprio som do vento, né? Depois, coisas que podemos sentir e saber que existe, mas não podemos pegar ou ver. Então agora a gente não pode nem ver nem pegar, né? Então, exemplo, o ar, o vento, né, que é o ar em movimento, gases, eletricidade. Eletricidade, dependendo, a gente pode ver, né? Então a gente pode até comentar isso com as crianças. Uma descarga elétrica, né, por exemplo. Algo que sabemos que existe, mas não podemos ver, ouvir, pegar, sentir, exceto, é claro, raras pessoas, né? Então, a gente citou aqui o exemplo, né, o espírito. A gente pode até pesquisar outras questões, né, envolvendo espírito, por exemplo, como o elétron, o próton, né, o nêutron, né, mais especificamente, né, dependendo da faixa etária das crianças. E é importante, né, nesses momentos, dar tempo para as crianças pensarem. Se as crianças não souberem a resposta da pergunta, principalmente a pergunta E, o evangelizador pode dar dicas. Quais são essas dicas?
Primeira dica, né? Em relação aos espíritos, né? Habitam por toda parte. Segunda dica, são diferentes um dos outros, perfeitos ou puros, bons ou imperfeitos. Ninguém descobriu? Vamos para a terceira dica. É a parte inteligente do corpo. É ele que pensa, fala, sente. Ainda não? Quarta dica. Quando nasce, reencarna, reencarnando, né? Almas revestidas de um corpo material para evoluir. Ainda não sabem? Quinta dica. Quando morre, desencarna, né? Só o corpo físico morre, pois ele continua vivo. E última dica, é imortal, nunca morre. Agora o evangelizador utiliza uma bexiga. Com a bexiga murcha, pergunta se é possível brincar com ela para as crianças. E a resposta é que não, né? Já que a gente precisa encher o balão para poder brincar com ele. O evangelizador então enche o balão e pergunta para as crianças se é possível enxergar o ar. Não é possível, mas sabemos que o ar está lá, permitindo que o balão seja útil, né? Da mesma forma, o nosso espírito anima nosso corpo e permite que ele se movimente, que ele pense, que ele seja útil. Em seguida, o evangelizador estoura o balão. Pergunta para as crianças: o que aconteceu com o ar que estava dentro do balão? O ar manteve suas propriedades? Continua existindo? Da mesma forma, o espírito, depois da desencarnação, continua vivo e com suas propriedades. O espírito vai para o mundo espiritual e continua sua trajetória evolutiva. E a próxima pergunta é: o que acontece com a bexiga estourada? Realmente vai para o lixo, né? E o corpo, depois do desencarne, será o quê? Reutilizado na forma de matéria-prima pela natureza para dar origem a outras matérias e elementos. Agora, o evangelizador fixa dois painéis com contornos de um corpo, que são colocados na parede, um ao lado do outro, como essa figura ao lado. Várias figuras de órgãos do corpo, olhos, boca, nariz, pulmão, coração, e várias figuras de bons sentimentos e boas ações, gentileza, bondade, fé, coragem, caridade. A atividade consiste em explicar para as crianças que esses contornos do corpo são da mesma pessoa. Um é o corpo material e outro o espírito. O evangelizador deve espalhar e esconder essas figuras, tanto de órgãos do corpo, né, quanto dos sentimentos, pela sala e pedir para as crianças procurarem. Quando localizada, a criança que encontrou deve colar a figura, órgão ou sentimento, no contorno correto, no corpo ou no espírito. O objetivo é concluir que os órgãos pertencem ao corpo e os sentimentos ao espírito. Veja que aqui a gente não trata, né, com as crianças do perispírito. Tem uma aula sobre perispírito e espírito no nosso canal. Mas essa específica a gente está falando do espírito, por ser uma aula menos complexa. E como vocês podem ver na figura ao lado, as crianças, né, colaram exatamente, né, os sentimentos, as atitudes no espírito e os órgãos no nosso corpo. Depois, a gente pergunta para as crianças: quando a gente desencarna, a gente morre, né? Qual desses morre? É o corpo ou o espírito? Como podemos cuidar do nosso corpo, então? A gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Para que ele tenha, né, as capacidades por máximo de tempo possível. Como a gente pode cuidar? Aí a gente conversa com as crianças, tomando banho, cortando a unha, fazendo atividade física, evitar comer besteira, comendo coisas saudáveis, né? E a terceira pergunta: como podemos cuidar do espírito? Aí o que, que tem dentro do espírito, né? São os sentimentos, as boas ações. Então, como que a gente cuida do nosso espírito? Tendo bons sentimentos, bons pensamentos, praticando boas ações. É assim que a gente cuida do nosso espírito. E depois a gente pergunta para as crianças: e o que levamos conosco depois do desencarne, depois da morte? Os sentimentos, os conhecimentos que a gente adquiriu ou os órgãos? Ou a nossa casa, o nosso relógio, o nosso carro, a nossa bicicleta? E a resposta, né, é que são, né, os sentimentos, a inteligência que a gente adquiriu,
as coisas que a gente praticou, né? A gente carrega com a gente o que o espírito carrega, e não o que fica no corpo. Então é interessante também, dependendo da oportunidade, fazer as crianças pensarem, né, sobre isso, sobre então o que é mais importante na vida, né? As coisas que a gente deixa aqui, assim que a gente morre, né, assim que a gente desencarna, ou as coisas que a gente continua levando com a gente, né, por toda a eternidade, no nosso espírito. E por fim, a gente faz a nossa oração de encerramento com todas as crianças. Mais uma vez, a gente pode perguntar se alguma criança gostaria de fazer oração. E não esquecer de pedir para as crianças organizarem a sala, né? Voltar as cadeiras para o lugar, jogar papel fora, guardar os lápis de cor, deixar a sala como estava antes da aula. Chegamos ao fim. Muito obrigado a todos vocês. A gente espera que tenham gostado da nossa sugestão de aula. Como vocês viram nas fotos, né, a gente já aplicou essa aula na evangelização. O resultado foi muito bom e a gente espera que vocês tenham o mesmo resultado. Fiquem com Deus e com Jesus. Que assim seja.